Olá, meus irmãos, quero saudá-los no maravilhoso nome de Jesus, o nosso precioso Salvador, e que Ele seja também o Senhor da nossa vida, que a nossa vida seja dirigida pelo Santo Espírito de Deus, e assim possamos viver para a glória do Seu nome. Os que estão nos acompanhando nos estudos da profecia, tenho observado que Deus vai, através da profecia, antecipando, delineando os eventos. E nós sabemos para onde estamos indo, irmãos, e aonde vamos chegar. E, evidentemente, isso torna ainda mais importante o estudo das profecias. Como o pastor disse no sábado passado, à tarde, nós consideramos o capítulo 7 de Daniel, um capítulo muito importante, não é? E hoje vamos analisar o capítulo imediato, o capítulo seguinte, o capítulo 8, que julgo também ser muito importante para a nossa vida espiritual. O tema, verdade e santuário, a restauração prevista. Deus tem tudo sob controle. E no seu devido tempo, todas as coisas serão cumpridas. Todas as coisas chegarão no seu lugar. E finalmente, então, poderemos ver a Jesus e habitar com Ele no seu reino. Curve a sua fronte e eleve seu pensamento a Deus nesse momento. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos uma vez mais por esta manhã tão rica em valor espiritual, da qual estamos desfrutando. Que o Senhor continue conosco e nesta hora especialmente, ao meditarmos na Tua Palavra, que o Teu Santo e bom Espírito seja soberano em falar a cada um de nós e possamos observar através da Tua Palavra qual é o Teu glorioso plano e propósito que o Senhor tem para com cada um de nós, como Tua igreja neste mundo. Dá-nos esta graça de compreendermos a Tua Palavra e no dia que Jesus voltar, que nós estejamos com Ele por toda a eternidade. Em Seu nome nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, o capítulo 8 é uma sequência profética em Daniel, daquilo que está no capítulo 7, e algo acontece aqui que chama muito a atenção do profeta e que deve chamar também a nossa atenção, ok? A exemplo do capítulo 7, no capítulo 8 também são usados figuras de animais para ilustrar determinadas verdades e para Deus então mostrar aquilo que realmente deveria acontecer e que está por nossa frente, ok? Mas há uma diferença do capítulo 8 com o capítulo 7 nesse aspecto dos símbolos, ok? Enquanto que no capítulo 7 os animais são monstruosos, são sanguinários, interessantemente no capítulo 8 nós temos agora o uso de animais dentro da modalidade natural, dentro daquilo que se vê na própria natureza. Ok? Enquanto que lá no capítulo 7 nós temos um leão terrível com 2 asas, coisa que não existe na natureza, não é? Leão com asas, ok? Depois um urso terrível também, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e finalmente um animal terrível, espantoso, que causava destruição por todo lado. No capítulo 8 nós temos a presença de um carneiro, e depois de um bode, 2 animais da normalidade da natureza. E, irmãos, eu fico perguntando por que Deus mudou a modalidade dos animais do capítulo 7 para o capítulo 8. Bom, meus queridos, nós temos que entender uma coisa. O assunto central do capítulo 8 é o santuário de Deus. E como o santuário, quando a visão foi dada, estava em ruínas, porque o povo judeu estava no cativeiro, a Babilônia havia entrado em Jerusalém, destruído a cidade, destruído o templo jazia em ruínas, não é? Agora Deus
apresenta uma profecia cujo centro, cujo ponto principal é o santuário, e ele então emprega animais que eram comumente usados nos rituais lá do santuário, tanto no ritual do plano diário, como no ministério anual, não é? Do dia da expiação. Bode era muito usado no dia da expiação, carneiros e cordeiros eram utilizados no transcurso de um ano, ou do ministério diário do santuário. E o ministério diário, vocês sabem, se relacionava mais com o pátio e o lugar santo, enquanto que o ministério anual, do dia da expiação, se relacionava mais com o pátio, evidentemente, e com o lugar santíssimo. Ok? Então, irmãos, são utilizados animais próprios do uso do próprio santuário. E parece que Deus aqui está querendo transmitir uma mensagem especial ao seu povo na época, perseguido, no exílio, etc., que da mesma forma que o povo judeu tinha total autonomia sobre os animais que eram usados lá no santuário, porque eles levavam esses animais, escolhiam lá do rebanho, levavam lá para o santuário que eram oferecidos, etc., Deus quer deixar claro ao seu povo que Deus também tem total autonomia sobre os eventos que estão ocorrendo na época. O povo de Israel, como já disse, amargava a dureza do cativeiro, mas Deus tinha tudo nas suas mãos, tinha o controle nas suas mãos. E no seu devido tempo, todas as coisas seriam exatamente restauradas. Ok? Restauradas. E com isto, então, irmãos, a visão do capítulo 8 se reveste de um significado especial para nós também. Porque não é por mero acaso que o Apocalipse chama a apostasia final, o domínio final da apostasia, final, quando eu digo, é o final da história, de Babilônia. Leiam o Apocalipse que vocês vão ver lá a presença de Babilônia. Claro, não é a Babilônia da Mesopotâmia, mas a Babilônia da Mesopotâmia se tornou um tipo, uma figuração da Babilônia final. E meus queridos irmãos, o capítulo 8 mostra que também, finalmente, o santuário seria atingido pela Babilônia espiritual. Mas nem tudo estaria perdido, como nem tudo estava perdido para os judeus na época, porque Deus tinha tudo sob controle e tinha seus planos que estavam sendo executados à risca. E então, irmãos, chegaria o momento que tudo estaria restaurado. Claro, irmãos, séculos e mais séculos já passaram desde que a profecia foi dada, e nós agora estamos mais próximos daquele clímax, daquela culminação do plano de Deus. Por isso temos que estar atentos e bem atentos a essas mensagens proféticas, ok? E como eu já disse, inclusive porque o estudo da profecia, irmãos, tem a ver com as nossas origens, como igreja. E meus queridos, a história tem demonstrado que quando um movimento religioso começa muito bem, se desenvolve muito bem e avança muito bem, que então começa a haver um arrefecimento em que as origens são ignoradas, a tendência é pelo comodismo e aquele fervor inicial chega ao seu fim. E isto não pode acontecer com a igreja adventista do sétimo dia. Nós não podemos esquecer, irmãos, da maneira como surgiu o movimento de Deus nestes últimos dias. E a profecia então de Daniel capítulo 8 é fundamental para que isso ocorra. A nossa atenção, o nosso não esquecimento da maneira maravilhosa como Deus nos tem conduzido. Porque isto nos garante que continuaremos animosos e felizes e fiéis a Deus até que finalmente todo o plano de Deus se cumpra. Então, meus irmãos, Daniel capítulo 8.
Eu creio que você já a essa altura já tem a Bíblia aberta neste capítulo, não é? Capítulo 8 de Daniel. E aqui então a gente vê a experiência de Daniel no exílio, tendo mais esta visão, ok? Ele contempla, versículo 3, primeiramente um carneiro, não é? O qual tinha 2 chifres, etc. E então o chifre que era mais alto subiu por último. O anjo, em seguida, no verso 20, vai explicar que aquele carneiro representa o império da Medo-Pérsia. E o fato de um chifre ser mais alto que o outro e o mais alto ter subido por último, representa que de início a Média dominou. Eram 2 nações formando um império, Média e Pérsia. Mas finalmente a Pérsia ganhou a soberania e se tornou ainda mais forte que a Média. Isso está então retratado nesse detalhe da profecia. E então, irmãos, nos é dito aqui no verso 4 que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais que lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Bom, essa tríplice marrada que o carneiro dá no verso 4, os intérpretes afirmam que são as 3 principais conquistas do Império Persa, não é? 547 a Síria, depois em 539 Babilônia, em 525 o Egito. Eu prefiro, irmãos, dizer, já que é dito aqui no verso, que uma das marradas era para o Ocidente, que aqui está sendo previsto na profecia, o ataque que a Pérsia faria a uma nação do Ocidente. E qual foi a nação do Ocidente que teve que enfrentar a Pérsia? Claro que foi a Grécia Macedônia. E, finalmente, Alexandre, então, conquistou o Império Persa e se tornou o dono do mundo rapidamente, como nós sabemos, em 12 anos apenas, ele se tornou um imperador mundial e veio então a dar agora lugar a um novo império, o Império Grego-Macedônico, dominando o mundo todo. Não é? Agora, este segundo império já é representado pelo segundo animal da profecia, no versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente. Olha aí, vinha do ocidente. Claro, Grécia, Macedônia, da parte do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Sem tocar no chão significa rapidez de conquistas. E Alexandre foi rápido nas conquistas. Naquela época, irmãos, não havia ogivas nucleares, não havia o armamento bélico que nós conhecemos, que em pouco tempo uma nação pode fulminar uma outra nação, ou então conquistar outras nações. Naquele tempo era na base do cavalinho, da lança, das flechas, etc. Em apenas 12 anos. Eu digo apenas porque foi muito pouco tempo para a época. Em apenas 12 anos, Alexandre o Grande conquistou o mundo. Por isso que é dito aqui que o bode nem tocava no chão, parecia que nem tocava no chão com tanta velocidade. E este bode tinha um chifre notável entre os olhos, fim do verso 5. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, correu contra ele com todo o seu furioso poder, viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, o feriu, lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira. Tudo aqui é previsão daquilo que aconteceu com Alexandre, não é? E na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Bem, meus irmãos, é a carreira de Alexandre. Alexandre, na sua maior força, foi quebrado. Ele morreu com apenas 33 anos, jovem. E morreu, irmãos, porque foi a Babilônia, em Babilônia comemorou as suas conquistas, deu um banquete para os seus seguidores, para os seus generais, seus soldados, e diz que comeu tanta carne e bebeu tanto vinho. Alguns falam que bebeu 12 galões de vinho,
naquela noite, que morreu de congestão. Uma ironia, irmãos, conquistou o mundo em 12 anos apenas, mas não se conquistou a si mesmo, não é? Morreu de congestão, jovem, 33 anos, mesma idade de Jesus Cristo. Houve alguém que fez uns paralelos aí, para mostrar que finalmente o Cristo da verdade, este sim, é o comandante vitorioso, que não conhece derrotas. Mas, meus queridos irmãos, o anjo confirma o que nós estamos dizendo. Que o que realmente importa é aquilo que o anjo diz, não é verdade? Então, diz aqui no versículo 20, o carneiro é a Medo-Pérsia, mas, 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o rei primeiro, o primeiro rei. Na realidade, Alexandre foi o primeiro rei da Grécia como império, ok? E então, continua o anjo dizendo, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. E assim vai a profecia delineando os fatos. Realmente, Alexandre, quando morreu, ele não teve um sucessor da sua família para tomar conta do império que ele fundou. O filho dele era um lunático, era uma pessoa que não tinha condições. E então, irmãos, um general tomou a paternidade do filho de Alexandre, querendo pegar tudo que Alexandre havia conquistado, Antígonos. Não é? Mas os outros generais de Alexandre olharam assim, epa, se não tomarmos providência, o cidadão vai ficar com o que era de Alexandre, e isso não pode. E então 4 generais se coligaram, se uniram, e então no ano 301, eles combateram Antígonos, venceram Antígonos na batalha de Ipsos, e então eles, os 4 generais, tomaram conta do império de Alexandre. E aí se cumpriu a profecia dizendo que no lugar do chifre grande Alexandre, 4 chifres para os 4 ventos do céu surgiram. E são esses 4 generais que tiveram o domínio do império depois de Alexandre. Vamos ver se a gente diz o nome dos generais: Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu. Ok? Cada um ficando com uma parte do império. Mas vamos dar uma olhadinha, irmãos, aqui na tela, porque nós podemos observar com mais atenção, exatamente de uma maneira mais efetiva, aquilo que realmente aconteceu na história, cumprindo a profecia. Pode projetar para nós, por favor. Ok? Verdade e santuário, a restauração prevista. Por que esse título? Porque a doutrina do santuário, ou o assunto do santuário, ou o item do santuário, é central na passagem. Porque o que está sendo dito aqui, irmãos, tem a ver muito com o santuário que seria atacado, mas que seria restaurado, ok? Então está aí, o primeiro animal foi o carneiro, que Daniel viu em visão, crescendo e se tornando cada vez mais forte, e evidentemente representando aí este império exatamente como interpretado pelo anjo Gabriel, o império da Medo-Pérsia, ok? Já expliquei aos irmãos o que o chifre mais alto, porque primeiramente a Média dominou, depois a Pérsia com muito mais poder. E então, irmãos, as marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, se cumpre, segundo muitos intérpretes, nas 3 principais conquistas da Pérsia. Eu apenas faço uma diferençazinha aí, mostrando que o ocidente é realmente a Grécia Macedônia, que os persas procuraram combater. Infelizmente, não compreenderam que Alexandre, a profecia da palavra de Deus, que Alexandre que seria o dominador do mundo, né? Então combateram, perderam tempo em combater os gregos. Então o profeta viu o bode vindo do ocidente, com tal rapidez que nem tocava o chão, tinha um chifre notável, e com este chifre ele avançou contra o carneiro, matou o carneiro, quebrou-lhe os 2 grandes chifres, e com isto a profecia está mostrando que realmente Alexandre seria poderoso suficientemente para conquistar o império da Pérsia. Agora, na sua maior força, aquele chifre notável quebrou-se,
e dividiu-se em quatro para os quatro cantos da terra, ou os quatro pontos cardeais, os quatro ventos da terra, não é? Então o anjo interpreta o bode como símbolo do império grego macedônico, aquele chifre notável representando o próprio Alexandre, que agora deixa o império para 4 dos seus generais. Cassandro ficou lá com o Ocidente, a Macedônia é o ponto de referência, Seleuco ficou com o Oriente, a Ásia Menor e Mesopotâmia, pontos de referência, Licímaco ficou com o Norte, a Trácia sendo o ponto de referência, e Ptolomeu ficou lá com o Sul, o Egito sendo o ponto de referência. Então, irmãos, agora é que vem um ponto aqui que a gente tem que prestar muito atenção, porque hoje existem teorias que não têm nada a ver com a verdade. Daniel então vê um chifre inicialmente pequeno, surgindo de determinado ponto cardeal, que eu estou dizendo já adiantando a interpretação para os irmãos. Ele se torna muito forte para o sul, para o oriente e para a terra formosa, está lá no versículo 9 de Daniel capítulo 8, ok? Sem dúvida a direção de onde procedeu este chifre é o Ocidente, pois ele simboliza Roma imperial, tanto quanto Roma eclesiástica, ok? Agora vejam, muitos intérpretes afirmam que este chifre pequeno é Antíoco Epifânio, da linhagem de Seleuco, e que dominou entre 175 e 164 antes de Cristo na Síria, ok? O que devemos fazer em relação a esta interpretação? É suposto que a profecia esteja fazendo alusão principalmente às tentativas de Antíoco de helenizar os judeus e a seus atos sacrílegos no templo de Jerusalém. Agora vejam, irmãos, esta interpretação deve ser definitivamente rejeitada, porque a trajetória de Antíoco não corresponde aos termos da profecia, menos ainda a interpretação que Gabriel deu, não é? Na realidade, irmãos, o chifre pequeno representava um poder que se levantaria, como diz a profecia, no fim do reinado dos 4 chifres, quando os prevaricadores se acabassem. Em outras palavras, o poder representado por este chifre pequeno entraria em cena só quando o domínio dos 4 generais, a linhagem dos 4 generais, chegasse ao fim. Todavia, Antíoco Epifânio dominou cerca de 100 anos antes do reino Seleucida se acabar. Isso no ano 65. Depois de Epifânio, mais 14 reis ocuparam o trono. Então, irmãos, não é Epifânio, porque o anjo disse, quando os prevaricadores se acabarem, surgirá um poder representado por esse chifre pequeno. E então, irmãos, não pode ser Epifânio. Por outro lado, o reino dos Ptolomaidas, o Ptolomeu ficou com o sul, não é? Que é o outro dos 4 chifres, só se acabou no ano 30 antes de Cristo. Antíoco, portanto, não cumpre o que foi previsto pelo anjo. O poder representado pelo chifre pequeno seria um novo império, pois se apossaria do que antes pertencera a Alexandre. Agora, irmãos, atenção, hein? A teoria epifanista concorreu para a forma como a nossa Almeida. Vocês usam a versão Almeida, não usam? Então, a nossa Almeida traduz Daniel 8:9. De um dos chifres, um dos 4 chifres, saiu um chifre pequeno. Não é isto que está sendo dito aí, não é. Na realidade, irmãos, a maneira como a Almeida traduz o texto de 8:9 é mais interpretação do que tradução. E eu vou mostrar aos irmãos por quê. Estejamos atentos a isto. O original hebraico desse texto simplesmente registra de uma deles, ficando o sentido de uma e deles, dependendo do que Daniel declarou no verso 8, que é o verso anterior. Aí ele falou de chifres, primeiramente 1, depois 4, um termo que é feminino no hebraico, chifres. No português, chifre é masculino, mas no hebraico é feminino.
Ventos, os 4 pontos cardeais, termo feminino ou masculino, dependendo da flexão da palavra. E céu, que é um termo sempre masculino, não é? E que nesse verso aparece no plural. Então, dando uma recapitulada aqui, irmãos, termos usados por Daniel. Isso é importante porque temos que entender a expressão de uma deles, o que significa, não é? Primeiramente, Daniel registrou lá chifres, que no hebraico é sempre um termo masculino ou feminino? Feminino, guardem isto. Segundo lugar, ele usou também ventos, que no hebraico pode ser tanto feminino como masculino, ok? E em terceiro lugar, ele usou a palavra céu, no plural céus, que no hebraico, a exemplo do português, é sempre um termo masculino. Portanto, de uma deles, do verso 9, uma faz referência a vento, termo que Daniel usou no verso 8 na flexão feminina, e deles, uma deles, faz referência a céus, ok? O único possível significado para a construção de uma deles é de uma vento, não é? Lembre que é flexão feminina no hebraico, deles, isto é, dos céus. Em outras palavras, a tradução correta seria: de um dos 4 ventos dos céus surgiu um chifre pequeno. Só pode ser isto, não é? Caso Daniel quisesse significar de um dos 4 chifres, como está na nossa Almeida, né, com toda a licença do tradutor aí, que realmente não é tradução, é mais interpretação, se ele quisesse dizer de um dos 4 chifres, ele teria que registrar de uma delas, ok? Não de uma deles, como falou. O anjo, portanto, está afirmando que o chifre pequeno surge de um dos 4 ventos e não de um dos 4 chifres. Portanto, não é Antíoco Epifânio, que vem da descendência daquele general de Alexandre, ok? A teoria epifanista não tem realmente fundamento. Ela violenta o contexto imediato de Daniel 8:9 de um dos chifres. Não é o que o profeta escreveu, ok? O vento ou ponto cardeal de onde surge o chifre pequeno é, claro, o ocidente, de onde emergiu o novo império, ok? Que conquistou o antigo império de Alexandre, que é o Império Romano. Claro, não pode ser diferente. Os outros detalhes proféticos sobre o chifre pequeno também se cumprem com o Império Romano. O fortalecimento do chifre para o sul, por exemplo, para o oriente e para a Terra Formosa, se cumpre nas conquistas romanas do sul, Egito, em 30 a.C., da Síria, em 65 a.C., e da Judéia, Terra Formosa, em 63 a.C. Depois a Bíblia diz assim: alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou, está aí no verso 10. Se cumpre com as 2 Romas. Primeiramente a Roma imperial. Eu pergunto, Roma imperial não perseguiu a igreja de Deus nos primeiros séculos da era cristã? E também com Roma eclesiástica. Por exemplo, aí está o suplício de João Hus, que foi uma testemunha de Deus na época e fiel ao Senhor. E assim, irmãos, nós conhecemos os horrores da Inquisição medieval, não é verdade? Realmente verdadeiros horrores, ok? Com isto, então, na realidade, o Império Romano cumpriu o que está na profecia. Quando é dito que tal poder religioso se engrandeceu até o príncipe, e eu pergunto, quem é o príncipe do exército de Deus nesse mundo? Claro que é Jesus, né? Se engrandeceu até o príncipe dos príncipes e se levantou contra ele, o poder está de fato se opondo a Jesus Cristo e tentando reivindicar igualdade com ele. Vamos continuar, porque isso aqui é importantíssimo. Bem, isso não é novidade.
Pois em Daniel 7, o capítulo anterior, o poder representado pelo chifre pequeno também se levanta contra Deus e reivindica igualdade com Deus. Mas agora, um novo detalhe, agora no capítulo 8, um novo detalhe desta ousadia está sendo acrescentado. O poder representado pelo chifre pequeno é descrito como um rival de Cristo no processo da salvação. Isso aqui é muito importante, irmãos. Vejam bem, isto significa que o chifre pequeno interferiria no maravilhoso plano divino para perdoar e salvar, conforme simbolizado no serviço do santuário. E isso é realmente coisa muito séria. Diz lá, em lugar de uma fé simples na morte substituta de Jesus, ou de Cristo, rituais, indulgências, penitências, obscureceram as boas novas de perdão unicamente pela graça. De fato, outro santuário paralelo e em contraposição com o verdadeiro foi montado aqui nesse mundo. A obra sumo sacerdotal de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, foi obliterada por esta ousadia. Assim, esse poder, como diz aqui a profecia do capítulo 8, acabou lançando a verdade por terra. Aí Daniel capítulo 8, versículo 13. E eu pergunto, segundo a própria Bíblia, o que é a verdade? Lançou a verdade por terra, mas o que é a verdade? Bom, segundo a Bíblia, irmãos, a Bíblia responde, a verdade é a própria Bíblia. Não tem uma passagem que diz isto, olha lá, santifica-os na, como é que diz? Na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. E quando nós vemos aí, como vimos aí um filme, uma autoridade religiosa da igreja dominante afirmando que o cristianismo não é uma religião de um livro, nós estamos vendo aí, irmãos, a realidade. É o que esse poder do chifre pequeno iria fazer, derrubando a verdade por terra. A tua palavra é a verdade. Não? A verdade foi jogada por terra quando a tradição tomou o lugar da Bíblia. Aí a verdade foi jogada por terra. Mas não é só a Bíblia, a própria Bíblia que é a verdade. A verdade é também o quê? Que também, irmãos, a lei de Deus. Olha lá o que o salmista disse. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Estão vendo? Agora, irmãos, a verdade foi jogada por terra quando a ousadia clerical adulterou a lei de Deus. Verdade jogada por terra. Mas a verdade não é só a própria Bíblia e a lei de Deus. A verdade é Jesus Cristo e sua obra de salvação. O que foi que Jesus disse? Eu sou o quê? Leiam comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João 14, verso 6. Ora, meus irmãos, se ninguém vem ao Pai senão por Jesus, então Jesus é o único meio de acesso ao santuário celestial, onde o Pai se encontra. Podemos chegar a uma outra conclusão? Claro que não. Ninguém vem ao santuário onde o Pai está, a não ser por mim. Isto indissoluvelmente conecta a verdade ao santuário e o santuário à verdade. Razão porque ambos, santuário e verdade, fazem parte do contexto de Daniel 8. Não podia Daniel falar da verdade sendo jogada por terra, sem falar do santuário. E não podia falar do santuário sendo pisado pelo poder apóstata, sem falar da verdade, porque as coisas realmente estão indissoluvelmente ligadas, ok?
Em outras palavras, verdade em Daniel 8, particularmente se refere ao ministério salvífico de Jesus no santuário celestial. Ok? Neste sentido, jogar a verdade por terra se cumpre na instituição e imposição pelo romanismo de um sistema espúrio de salvação oposto ao Evangelho. Tal sistema, de fato, neutralizou a eficácia expiatória do Calvário e do ministério sumo sacerdotal de Jesus no santuário celestial, cristalinamente expostos nas páginas do Novo Testamento, ok? Durante o tempo da sua supremacia na Idade Média, o sistema papal logrou desviar a atenção humana voltada ao ministério de Jesus no santuário, desviar a atenção voltada para lá, santuário celestial, onde estava o único sumo pontífice, e intercedendo, cumprindo o seu ministério, para um sistema espúrio de salvação, mediante o esforço humano, efetivado na prática de obras meritórias, penitências, pagamento de promessas, compras de indulgências, peregrinações, mortificações, etc. Eu pergunto, irmãos, dá uma paradinha aqui só para perguntar, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio do meu estudo? Vocês estão vendo o cumprimento da profecia, sim ou não? Isso é importante, irmãos, porque se não virmos o cumprimento, não é, da profecia aí no transcurso dela, o mais importante que vai vir, a gente também não vai ver direito. Então, se os irmãos estão vendo, ótimo, ok? Vamos em frente. Para solidificar todo esse aparato de mérito humano, a igreja concorria, como ainda concorre, com missas, confissão auricular, pontificado e sacerdócio clerical, queima de incensos, oferecimento de sacrifício incruento, que é aquilo que conhecemos com hóstia, e a garantia ao fiel do céu após a morte, ou mesmo do meio fiel, mediante as penas do purgatório, ok? Então, irmãos, além disso, a prática do culto aos santos na qualidade de padroeiros e intercessores, bem assim a veneração à Virgem como corredentora. Nós estimamos a Virgem, irmãos, porque é a mãe de Jesus, e ela foi um instrumento na mão de Deus para que Jesus viesse a esse mundo. Mas é tudo o que ela é, uma mulher bem-aventurada por este privilégio. Mas, irmãos, colocar a Virgem como corredentora, o que quer dizer corredentora? Que é redentora junto com Cristo. Então, realmente, isto, irmãos, oblitera a realidade do plano da redenção, ok? Um santuário paralelo foi levantado neste mundo para obliterar o celestial e substituir a obra mediatória de Jesus, que é o único sumo pontífice. Aí, meus irmãos, nessa altura, Daniel estava tremendo, porque ele lembrou do que havia acontecido com o santuário lá, na cidade dele, cidade de Jerusalém, e agora ele vê uma repetição do quadro de uma maneira muito mais ampla, na visão, e ele fica perturbado. Será que a coisa realmente é mais terrível ainda do que já aconteceu? Então, irmãos, para trazer assim uma palavra de conforto para o próprio Daniel, Deus permite que um anjo pergunte: até quando durará a transgressão assoladora? Até quando? Bom, Daniel sabia pela profecia de Jeremias que o santuário de Jerusalém estaria derrubado por terra por 70 anos. Mas ele viu agora que os 70 anos já estavam no fim. E ele vê agora uma visão onde o santuário, mais derrubado ainda, irmãos, ele estava realmente preocupado. Então o anjo, no interesse de Daniel, faz essa pergunta: até quando durará esta situação? Outro anjo responde, não ao anjo que perguntou, responde a Daniel, é o que a profecia diz, responde a Daniel. Por que a Daniel? Porque era Daniel que precisava de saber, não é? O anjo que perguntou lá, logicamente já sabia do plano de Deus, mas responde a Daniel: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê?
purificado. Em outras palavras, o André está dizendo que depois de 2.300 tardes e manhãs, todas as coisas que a apostasia havia jogado por terra seriam restauradas. 2.300 tardes e manhãs, na realidade são 2.300 dias. Um dia em profecia vale quanto tempo? Profecia apocalíptica vale quanto tempo? Um ano. Então são 2.300 anos. Cada dia por um ano. Está lá em Números 14, 34, além da passagem de Ezequiel 6. Não é? Então, irmãos, as 2.300 tardes e manhãs terminam ou terminaram em que ano? Em que ano, irmãos? 1844. Ah, muito bem. E o que aconteceu em 1844? Bom, todos nós sabemos, não é? Em 1844 surgiu o remanescente, na fase final da obra de Deus nesse mundo, para restaurar as verdades jogadas por terra pela apostasia, ok? Ali se cumpriu realmente a profecia. Mais uma coisa, Pedro, lá no início da trajetória da igreja cristã, Pedro afirmou que o céu reterá Jesus até quando? Quando é que Jesus vai voltar, irmãos? Ei, pastor, e quem é que sabe quando é que ele vai voltar? O senhor também quer marcar uma data? Não, não é isto, irmãos. Eu estou perguntando, segundo as profecias, quando é que Jesus voltará? Bom, o que foi que Pedro disse? Pedro afirmou que o céu reterá a Jesus até aos tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca de seus santos profetas, incluindo que profeta? Daniel, que acabamos de ver, ok? Que acabamos de ver. Bem, na realidade está lá em Atos 3:21, Jesus voltará quando a restauração da verdade for completada, e não somente num lugar do mundo, mas no mundo todo. E isto vai acontecer, irmãos, com certeza. Vocês dizem amém? Porque, irmãos, se a profecia se cumpriu até nos mínimos detalhes até agora, o que falta se cumprir vai deixar de cumprir? Hein? O que vocês acham? Claro que vai se cumprir, não é? Vai se cumprir, não é? E aí Pedro diz, Jesus ficará lá no céu até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou pelos profetas, inclusive pelo profeta Daniel, não é verdade? E meus irmãos, não esqueçam, a restauração da verdade envolve os 3 aspectos da verdade jogada por terra. Quais são os 3 aspectos? A Bíblia, o que mais? A lei de Deus e o que mais? O plano da salvação. Irmãos, eu fico maravilhado. E isso me leva a expressar uma gratidão a Deus especial. Como é que a profecia se cumpre? O remanescente surgiu e eu pergunto, está restaurando a verdade nesses 3 aspectos ou não está? Está ou não está? A Bíblia não está sendo colocada no seu devido lugar, no seu devido pedestal? E eu pergunto, a lei de Deus não está sendo apresentada originalmente como está na Bíblia? Sim ou não? E eu pergunto, irmãos, o plano da salvação não está sendo realçado também pelo remanescente? Qual é a doutrina, irmãos, que nos distingue neste mundo? Que é uma característica da igreja de Deus. A doutrina do santuário. E meus queridos irmãos, a doutrina do santuário não é outra coisa senão a exposição do plano da salvação na sua inteireza, na sua originalidade, ok? E esta obra de restauração, irmãos, está sendo feita através da pregação da tríplice mensagem angélica em todo o mundo. A tríplice mensagem angélica realça os 3 aspectos da verdade. A Bíblia, a única regra de fé, ensino e prática. Esta é a posição da igreja. Nós não temos outra fonte de informação para a nossa vida espiritual que não a Bíblia. N.G. White não é uma segunda Bíblia, irmãos. Não é uma segunda Bíblia. Os escritos do Espírito de Profecia
vem para nos ajudar a compreender a Bíblia, ampliar o sentido da Bíblia, porque a Bíblia é a única regra de fé e prática na vida cristã. A lei de Deus restaurada tal como se encontra na Bíblia, como Deus colocou lá, escrevendo em tábuas de pedra. E finalmente, irmãos, Jesus Cristo, como a verdade de Deus e a sua ministração no santuário celestial, a igreja tem que realçar a obra da justificação exclusivamente pela graça, mediante a fé em Jesus, e tem que fazê-lo de uma maneira completa, a justificação pela fé, com o resultado automático da santificação da vida, ok? E então, meus irmãos, quando esta obra for concluída, o que vai acontecer? Aí o céu não vai poder reter mais a Jesus, aí o Pai vai dizer: meu filho, você não pode ficar mais aqui, volte para a terra, você tem que buscar o meu povo. E meus irmãos, então Jesus virá, diz aí, concluída esta obra, Jesus voltará como poderoso conquistador para reunir o povo de Deus no reino eterno. Oh, meus irmãos, pastor José Carlos Ramos quer estar lá naquele dia, no meio do remanescente, preparado para ver a Jesus e para reunir-me com Ele no seu reino. E meus queridos irmãos, coincidentemente, o amor tem coincidências, não tem? Coincidentemente, esta mulher que me ama, também quer estar preparada, não é, meu amor? Deus quiser. E este meu netinho aqui, quer estar preparado também para ver Jesus? Sim. E esta minha filhoca? Com certeza. Com certeza. E esse meu netão, que é o netão mais velho? Sim, também. Bom, eu não entendi muito o que ele falou, porque eu sou meio... Hein? Eu sim também, que beleza. E onde é que está o pastor? O pastor também é da minha família. Cadê o pastor? Esse aí é pastor? É, que beleza. Você, meu filho, quer estar preparado quando Jesus voltar? Quer? Sim. Que beleza. E o papai, você acha que ele quer também se preparar? Sim. E a mamãe? Sim. Muito bem. A família toda preparada. E vocês querem estar preparados? Com certeza. Com certeza. E essa linda princesa aqui também? Bom, meus irmãos, eu não vou marcar data, não dizer, olha, Jesus vai voltar tal ano, isso aí é fantasia. Mas pelas coisas que estão ocorrendo hoje no mundo, irmãos, e pelo fato de que as profecias estão quase todas cumpridas, nós podemos ter certeza do quê? Jesus em breve voltará. Vamos louvar ao Senhor, realmente Ele merece o nosso louvor. Cantando que hino? O hino 75. Esse hino é maravilhoso, irmãos. Fala das conquistas de Jesus. Jesus conquistou o meu coração, e eu acho que conquistou o coração de cada um de vocês também, não é? E então, irmãos, que Jesus continue conquistando, porque realmente esta obra deverá chegar logo à sua conclusão, a restauração das verdades de Deus. E então Jesus voltará. Jesus conquista. 75. Vamos nos colocar em pé, por favor? Esse aí alguns não vão saber, mas vamos aprender. De onde vêm estes guerreiros revestidos de luz? Eles têm dois domínios guiados por Jesus. Com Cristo, conquista já.
finda a escura noite, Cristo dia já vem. Cristo lá do céu se apressa e os anjos seus também. Conquista, ó Cristo, conquista já. Presinto a glória eterna que perto me sorri. Conquista, ó Cristo, conquista já, ó Rei, com glória, grandeza, poder celestial. Conquista já, ó Rei, domina sobre terra e céus, ó Rei universal. Meus queridos irmãos, hoje à tarde nós vamos nos valer da ciência. Matemática é uma ciência. E eu quero mostrar aos irmãos que nós não estamos fora da realidade, quando afirmamos 1844 como o fim das 2.300 tardes e manhãs. Matematicamente corretos. Queremos ver a precisão matemática das 70 semanas, e com isso das 2.300 tardes e manhãs, ok? Então, nosso encontro hoje às 4h30, para continuarmos o estudo da profecia. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvado e enaltecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela mensagem profética da tua palavra. Ela nos dá a certeza de que caminhamos para o glorioso dia da volta de Jesus. Enquanto este glorioso fato não ocorre, Senhor, que o Senhor nos conquiste cada vez mais. Que o Senhor conclua a tua obra de graça no nosso coração, na nossa vida, e que também conclua esta obra da tua graça em todo o mundo, que realmente, irmãos, a obra seja concluída para que Jesus possa voltar. Apressa esse dia, Senhor, e naquele glorioso encontro com Jesus, que todos estejamos reunidos e preparados para vermos a sua face e para vivermos com Ele na eternidade. Esse é o nosso grande sonho, o nosso grande desejo, Senhor. Confirma-o na nossa vida. E agora que a tua graça e a tua paz sejam abundantes na nossa vida, ao deixarmos o lugar sagrado. E que nesta tarde e na volta para o estudo da tua palavra, novamente o teu Espírito fale a nossas almas. Obrigado por tudo, Senhor, em nome, por amor de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém.